ao vencedor. Quer dizer, ao vencedor ele tem prêmios. Ao vencedor ele dá um galardão. Mas ao vencedor quer dizer o quê? Porque que em todas as cartas e todos os recados a todas as igrejas ele termina dizendo assim: ao vencedor. Por exemplo, em Éfeso, ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Eu te escolhi quando ainda era substância informe lá no ventre. Eu te vi. Reflexão do dia. Pensar em vir ao Eclesiastes 11, 4-7. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que é meu, ninguém toca, ninguém mexe, porque foi meu pai quem deu. E não importa o que você passou e o que você perdeu, nada pode apagar a sua história se foi Deus quem escreveu. Eu não sou uma pessoa mística. Eu não sou uma pessoa de experiências místicas na minha vida. Mas eu também não tenho liberdade, não senti liberdade do Espírito Santo de Deus. Mas semana passada eu tive uma experiência fortíssima. Eu acordei à noite no meu sonho. Eu ainda não tenho liberdade de repartir para vocês o que me aconteceu, mas foi uma experiência que eu diria uma das mais marcantes na minha vida, como homem, como pessoa. E eu acordei de madrugada e foi tão forte que eu tive que escrever, e fui para a sala, e na sala eu escrevi, porque eu não queria que aquela experiência que eu tive enquanto dormia, no meu sono e no meu sonho, que aquela experiência se perdesse. E escrevi, está escrito, e quando eu tiver a liberdade do Espírito Santo de Deus, eu quero repartir com vocês, vou repartir. Mas eu estou dizendo isso porque para mim esses 28 anos têm a força daquela experiência de Isaías, quando ele disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E eu posso dizer e poderei dizer no futuro que nos 28 anos da Igreja Bethesda eu tive uma experiência fortíssima que me abalou até as estruturas mais íntimas do meu ser. Vou repetir isso para o resto da minha vida. Nos 28 anos, no aniversário da Igreja Bethesda, Deus e o Espírito de Deus me visitaram. Abra comigo a sua Bíblia, por favor,
no livro último da Bíblia, o livro da Revelação. O livro da Revelação é também conhecido como o livro do Apocalipse. Eu estou sentindo um pouquinho de... O meu retorno parece que está me dando um boom cada vez que eu falo. Me ajuda aí, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 igrejas, ou das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu tive a oportunidade de visitar as 7 igrejas do Apocalipse. Eu e a Jerusa fizemos uma excursão junto com um grupo de cristãos portugueses de ônibus, visitando o local onde onde aconteceu cada uma dessas igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse ficavam, porque nenhuma delas hoje existe mais. As 7 igrejas do Apocalipse ficavam onde hoje é a Turquia. Portanto, eu tive, juntamente com a Jerusa e um grupo de cristãos, a oportunidade de viajar de ônibus pela Turquia. Nós viajamos 3.500 quilômetros, parando, visitando as ruínas do que foram essas igrejas. São 7 igrejas. O número 7 na Bíblia é um número simbólico. O número 7 é um número que sempre fala de totalidade. O número 7 não é o número da perfeição, não, necessariamente. O número 7 é o número que completa, que faz uma totalidade. Por que são 7 igrejas? Porque se pegarmos o perfil de cada uma das igrejas, e eu vou já falar de cada uma rapidamente, se somarmos o perfil dessas 7 igrejas, nós temos o perfil de qualquer igreja. Porque são 7, e quando as 7 se compõem, elas revelam e expressam o que deve ser a igreja, ou o que é a igreja, ou o que representa a igreja. São modelos. 7 igrejas, particularmente, compõem o que seria uma maquete, um modelo, um estereótipo, uma metáfora de igreja. E o que é interessante é que Jesus diz que ele tem um recado ao anjo da igreja. E há uma disputa, há um debate, há uma questão entre os teólogos, se esses anjos são os pastores da igreja, ou se esses anjos são anjo. Se o recado de Jesus é para o anjo da igreja e o anjo é apenas uma metáfora do pastor, Jesus tem um recado para o Otacílio, para o Mardes,
para o Laércio, para a Gigi, para o Fernando, para a Fátima, para a Thelma, pastor Mário, para o Will, para o Eliel, para o Vili, para a pastora Jerusa, para mim. Tem um recado. Mas ele não tem um recado só para o anjo, porque ele disse que na sua mão direita ele tem as 7 estrelas, que são os anjos, mas na outra mão ele tem um candelabro, um castiçal. E esse castiçal é a igreja. E essa igreja é você. São todos esses que se batizaram hoje nas águas, porque quem se batiza nas águas passa a fazer parte não da igreja física, mas faz parte da igreja mística, a igreja espiritual. A Bíblia diz que nós somos todos pedras vivas, compondo um templo não feito de pedras materiais, mas de pedras espirituais. Então Jesus tem um recado, e eu fiquei pensando durante essa semana, porque eu tive uma experiência fortíssima com Deus, que se Jesus entrasse na Betesda hoje, qual seria o recado que Jesus daria para mim, para os pastores e para as pedras vivas, que são todos nós, são todos vocês. Para 2 igrejas, Jesus tem só elogios. As 2 igrejas são Esmirna e Filadélfia. Só elogios, só coisa boa. Para 2 igrejas, Sardes e Laodiceia, Jesus só tem reprovação. Vocês foram reprovados, vocês fracassaram. E para 3 igrejas, Éfeso, Pérgamo e Tiatira, ele tem um mix, uma mistura de elogios e de exortação, de conselhos e de reprimenda. Quem são essas 7 igrejas? A primeira igreja é Éfeso, a segunda é Esmirna, a terceira é Pérgamo, a quarta é Tiatira, a quinta é Sardes, a sexta é Filadélfia e a 7ª é Laodiceia. Eu não tenho tempo, nem seria pedagógico ou didático, e talvez um dia, mais na frente, eu possa retomar o tema e me aprofundar em cada uma dessas igrejas. Mas hoje à noite eu quero fazer um pano geral, eu quero dar um quadro geral do que é que Jesus diria à igreja, representada nessas 7. Essas 7 compõem como se fosse um símbolo, uma metáfora, uma alegoria do que é a igreja. A primeira coisa que chama a atenção no Apocalipse, principalmente no capítulo 1, no capítulo 2 e também depois no capítulo 3, é que Jesus diz a cada uma dessas igrejas e repete, cada vez que ele vai dar um recado ao pastor ou à igreja, ele repete o mesmo jargão, a mesma frase: eu tenho visto as tuas obras, eu estou vendo vocês. A cada uma delas, a igreja, por exemplo, de Éfeso, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. A igreja de Esmirna, conheço as suas aflições e a sua pobreza. A igreja de Pérgamo, sei onde você vive. A igreja de Tiatira, conheço as suas obras e o seu amor. A igreja de Sardes, conheço as suas obras e você tem fama de estar vivo, mas você está morta. A igreja de Filadélfia, conheço
as suas obras, e eis que ponho diante de você uma porta que ninguém pode, uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja de Laodiceia, sei e conheço as suas obras, e sei que você não é quente nem frio, mas que você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Mas o que chama a atenção aqui, particularmente, não é, e eu nem tenho tempo de entrar especificamente no recado que ele dá a cada uma delas, mas eu entro agora na repetição da frase, na repetição do recado. O recado é o mesmo, e o recado mesmo é o seguinte: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu comportamento, eu conheço os seus bastidores, eu conheço o que acontece na coxia, eu conheço o que acontece na sua privacidade, eu conheço, é a frase que Jesus repete para o pastor da igreja, que repete para o tesoureiro da igreja, que repete para você que é membro da igreja, para você que vive o cristianismo onde você estiver, e se você se chama de cristão, Jesus está dizendo para você, igreja Pedra Viva, eu conheço as suas obras. Agora é claro que conhecer, nesse sentido, ele pode ter um aspecto pejorativo. Uma das críticas que a gente fez aqui na Bethesda o tempo inteiro era uma musiquinha que cantavam para as crianças, né? Cuidado, boquinha, o que você fala, cuidado, pezinho onde você pisa, nosso pai está olhando para você. E a gente aqui condenou isso para as crianças, porque a coisa mais terrível do mundo é você viver sob a ameaça do grande olho, do Big Brother. Inclusive, vocês sabem que essa expressão Big Brother é de um livro de um autor muito fantástico, muito lindo, muito especial, chamado George Orwell, em que ele escreveu em 1984, em que ele fala que nós iríamos viver um dia uma civilização que estaria debaixo de um grande olho totalitário, que através de câmeras não deixaria ninguém ter privacidade. E a gente transpondo esse valor para Deus, isso é horrível, porque todas as pessoas precisam de privacidade. Todos nós temos que ter privacidade. Então quando Jesus diz assim, eu conheço as suas obras, não é para nos ameaçar de que, estou vendo, hein, eu estou vendo. Não é sob esse ponto de vista do fiscal, do bedel, de Deus como um bedel, como um fiscal. Não. É para nos lembrar o seguinte, que quem anda com Jesus tem que ter uma integridade, como se estivesse vivendo debaixo do olhar de Deus. Como se, em outras palavras, tudo que eu faço pode ser auditado, não só pela Receita Federal, não só pela Polícia Federal, mas tudo que eu faço pode ser auditado por Jesus. Não há nada na minha vida que seja escamoteado e que eu teria vergonha, porque é antiético, porque é sujo, porque é imundo, ou porque é vil, ou porque é violento. Eu não tenho nada na minha vida. Nós pastores não podemos ter e não teremos. E enquanto eu, pastor da Bethesda, for, fiscalizarei para que nós nunca tenhamos nas nossas reuniões privativas de pastor nada, nenhum comportamento que não possa vir a público. E se vier a público, nós não passaremos vergonha. E eu quero dizer para você, marido, eu quero dizer para você, mulher, vocês, claro que têm que ter a sua própria privacidade, mas nada do que vocês vivem privativamente, nada do que você vive
debaixo ou atrás das portas e das chaves e dos cadeados da sua casa, seria motivo de você se envergonhar. É como se a gente dissesse assim: eu não tenho medo de ser auditado, porque nas auditorias da minha vida, eu posso até que tenho, né? Claro que tenho defeitos, pecados, coisas erradas, mas eu não tenho nada na minha vida que eu esteja maquinando, arquitetando, conspirando, estrategizando com perversidade, com desonestidade, com maldade, com violência, com querer o mal de ninguém, porque eu sou de Jesus. E quando Jesus chamou os discípulos dele e disse assim: olha, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui no privativo, pode um dia ser alardeado de cima dos telhados. Tudo o que eu falo para vocês no privado, um dia pode ser alardeado de cima dos telhados, que nós não vamos passar vergonha. A segunda coisa que eu acho importantíssimo nesse recado de Jesus às igrejas, é que ele deixa claro que certas virtudes, certos méritos, certos comportamentos elogiáveis são insuficientes para substituir certos defeitos. Vou repetir: há certas virtudes, certas coisas corretas que a gente faz na vida, certas coisas elogiáveis, isso é elogiável. Mas isso que é elogiável é insuficiente para substituir o defeito. Deixa eu dar um exemplo. Não, eu sou um pai ausente, mas eu dou iPhone de última geração para os meus filhos. Não, puxa vida, é lindo isso, você se preocupar de dar um iPhone de última geração para os seus filhos, mas não substituir. Entendeu? Eu sou uma mãe ranzinza, chata, dentro de casa, mas eu levo minha filha para o balé todos os dias. Poxa vida, é lindo você levar a sua filha para o balé, eu acho legal isso, mas não substitui, não compensa. Porque isso fica bastante claro quando Jesus fala, por exemplo, à igreja de Éfeso. Quando ele diz assim, olha, capítulo 2, versículo 2: conheço as suas obras, Éfeso, Betesda, eu conheço as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e põe à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome e nem tem desfalecido, porque você é uma igreja corajosa. Lindo! Tenho porém contra ti. E esse porém aqui esse porém é tudo. Tenho porém contra ti isso: você abandonou o primeiro amor. Tudo aquilo que você disse antes, por causa desse porém, perdeu a força. Quando a gente se comporta na vida, às vezes,
Isso não diz respeito só à igreja, isso diz respeito a você dentro de casa. Marido, maridão, você que está aqui hoje à noite, deixa eu falar com você. Cara, você é um cara que trabalha pra caramba, sai de casa cedo, pega esse trânsito infernal de São Paulo. Mas eu tenho contra ti uma coisa. Você perdeu o amor. E tem uma frase do Pablo Neruda que eu gosto de repetir o tempo inteiro, quando ele dizia assim, o grande poeta chileno Pablo Neruda, ele dizia assim: não há nada mais triste do que um amor que morreu. Não há nada mais triste do que um amor que morreu. E o que Deus está... E eu conheço tantos cristãos assim, tem a doutrina intacta, são zelosos em denunciar heresia, são zelosos em fiscalizar a vida sexual dos outros, são zelosos em dizer que eu sou cristão da Bíblia Sagrada e eu não abro mão. São zelosos, mas eu tenho contra ti uma coisa: que esse seu zelo ele não substitui o que é importante para Deus, o que é importante para os meus filhos, o que é importante na minha relação humana, não substitui, que é o amor, que é a ternura. Nada substitui relacionamentos. Preguei a semana passada aqui na Bethesda sobre o filho pródigo, os dois filhos pródigos. E a parábola do filho pródigo, ela não deixa dúvidas que o problema do filho pródigo, dos dois filhos pródigos na relação com o pai, não era de obediência, era de relacionamento quebrado. Porque um dos filhos, canalha, malvado, frio com o pai, pediu a parte da herança enquanto o pai ainda estava vivo, porque mandou um recado para o pai. Esse era o recado que estava embutido quando o filho pródigo pediu ao pai: me dá a parte que me cabe, que eu quero gastar. Eu quero que você morra, mas você está demorando a morrer, então me dá logo. E o problema não é ele pedir, o problema não é ele querer o dinheiro antes. O problema é ele romper um relacionamento com um pai. E isso só fica claro quando o filho mais velho chega para o pai e diz: pois pai, eu fiz exatamente o contrário do nosso irmão. Eu fiquei em casa, te obedeci, te servi como um escravo, nunca violentei nenhuma regra tua, eu sempre fui um filho exemplar. E o pai diz para o filho: meu filho, você não entendeu. E a mensagem da parábola do filho pródigo é: você pode quebrar o coração do outro na desobediência, mas você também pode quebrar o coração do outro no rigor da obediência. E o que importa para Deus não é se você desobedeceu ou se você obedeceu. O que importa para Deus é que você quebrou o relacionamento. Então nenhuma maquiagem, nenhum papel de parede, nenhuma segunda demão de cal é suficiente para esconder quando o relacionamento está quebrado, está ferido. E por isso que Jesus critica, inclusive critica a igreja de Laodiceia, porque ele critica a igreja de Éfeso, dizendo que ela era uma igreja zelosa, operosa, criteriosa, mas estava fria. Mas ele critica Laodiceia, porque ela é uma igreja que nem esfriar esfriou, ficou morna, ficou, como diz lá no Ceará, nesse rame-rame. Não é nem frio, nem é quente, é um usuário da religião. E não tem mais nenhum, só tem a casca.
É como a cigarra que morreu e ficou a casca pendurada na árvore. Uma religião só de regras, só de cerimônias, só de rigor doutrinário, mas está morta. E a igreja de Laodiceia, Jesus diz assim para a igreja de Laodiceia: você diz, estou rica. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso mais de nada. Mas você não reconhece que você é miserável, digno de pena, pobre, cego e está nu. A vida cegou a igreja de Laodiceia para o que ela mais precisava. E eu quero dizer para vocês que o âmago da mensagem do Evangelho é se você ama. Se os sentimentos estão enternecidos, se a alma está sensível. Por quê? Porque em todas as igrejas, cada uma delas, Éfeso, Tiatira, Filadélfia, Sardes, todas elas, quando ele termina o recado, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque uma coisa é ouvir mecanicamente, e nós temos pessoas aqui que são surdas. Nós hoje batizamos 2 surdos que não ouvem fisicamente. Porque a questão não é o ouvir físico. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma sensibilidade de alma, é uma capacidade de enternecimento do coração, que eu ouço o imperceptível, eu sou tocado pelo intangível, eu vejo o invisível, porque o Espírito de Deus se move em mim. Mas a todas as igrejas ele também diz uma terceira coisa: ao vencedor. Ao vencedor. Quer dizer, ao vencedor ele tem prêmios. Ao vencedor ele dá um galardão. Mas ao vencedor quer dizer o quê? Porque que em todas as cartas e todos os recados a todas as igrejas ele termina dizendo assim: ao vencedor. Por exemplo, em Éfeso: ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Em Esmirna: ao vencedor receberá a coroa. Em Pérgamo: ao vencedor vai comer do maná e vai receber uma pedra branca com um nome secreto escrito nela, e será o seu novo nome. A Tiatira vai ter autoridade sobre as nações. A Sardes vai vestir-se de branco e saber que o nome dele nunca mais será riscado do livro da vida. A Filadélfia, ao vencedor, será coluna no santuário e terá o nome de Deus tatuado na pele. Laodiceia vai ter o direito de sentar num trono, não de ferro, mas no trono de Jesus, no trono de Deus. Por que ele diz ao vencedor? Vencer o quê? E aqui é uma denúncia, né? Uma pessoa me perguntou uma vez: igreja é reacionária, igreja é conservadora, igreja é politicamente de esquerda, igreja é politicamente de direita? O que é a igreja? Eu estava numa conferência e me fizeram essa pergunta. Eu falei: olha, a igreja é humana. Em igreja você tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente conservadora, tem gente reacionária.
Igreja tem gente fascista, tem gente racista. Igreja tem gente boa, tem gente poética, tem gente sensível. Igreja tem de tudo. Porque igreja é um corte da sociedade humana. Santo Agostinho dizia que igreja é santa e prostituta ao mesmo tempo. Santo Agostinho. A igreja, ela é um sistema que pode ser sociologicamente adoecedor, psicologicamente patológico, e pode ser fonte de saúde, fonte de sentido. Por isso, igrejas podem adoecer e igrejas podem salvar. Igrejas podem ser um veículo de Deus e igrejas podem ser um veículo do diabo. A Bíblia fala muito em sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. E quando ele diz ao vencedor, é o vencedor do quê? É o vencedor não do mundo, não é o vencedor do mundo competitivo, não é vencer profissionalmente, não é vencer uma causa jurídica. Ao vencedor é aquele que dentro de um sistema que tem essas ambiguidades todas, dentro de um sistema que tem todos esses problemas e possibilidades de patologia, se você dentro desse sistema não adoecer, se dentro desse sistema você não capitular, se dentro desse sistema você não se tornar um cínico, um cético, um falastrão, se você dentro desse sistema não se tornar um charlatão, se dentro desse sistema você não usar Deus para justificar maldades, se você dentro desse sistema se mantiver uma pessoa de Jesus e do Espírito Santo de Deus, então você vai receber a árvore da vida, o maná, vai ser coluna, você vai ser um vencedor de Deus. Se dentro desse sistema você não se acabar. Por isso, o quarto lugar que eu quero falar aqui para vocês, no aniversário da Igreja Bethesda, é que os parâmetros humanos de sucesso e de triunfo, eles são diversos. Porque os critérios e a régua com que Deus mede homens, famílias, igrejas, são diferentes dos nossos. A igreja de Esmirna, o texto diz assim: você é pobre, você é aflita, mas é rica. A igreja de Laodiceia tem muito dinheiro, mas está nua. Em Sardes, o texto diz assim: eu sei que existem poucos aqui dentro que não contaminaram as suas vestes, poucos. O caminho de Jesus é um caminho muitas vezes de poucos. E Filadélfia tinha que reter o que ela possuía. Quer dizer, o sucesso de Filadélfia é o seguinte: retenha, guarde. Triunfo é se você conseguir guardar, não é se você vencer, basta você guardar, você não perder o que você tem. Então, onde eu quero chegar com vocês é que os padrões humanos de sucesso e de triunfo não são os padrões de Deus. Porque a gente olha para alguém que é rico e a gente diz assim: pô, esse cara é um sucesso. E Jesus está dizendo assim: não, ele é pobre, ele é cego e ele está nu. A gente olha uma pessoa que é pobre e é aflita e a gente diz: não, esse cara é um perdedor. E Jesus está dizendo: não, essa pessoa é rica. A gente pode olhar para alguém ou para uma comunidade e diz assim: são tão poucos, certamente esse pastor é um perdedor. Não, porque para a igreja de Sardes eram poucos
que tinham as suas vestes incontaminadas. E eu vou terminar dizendo assim: qual é o recado de Jesus para cada um de nós? O recado de Jesus para cada um de nós será de acordo com a nossa realidade. Para uma igreja, ele é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda com os 7 candelabros de ouro na sua outra mão. Para outra igreja, ele é o primeiro e ele é o último. Para outra igreja, ele é aquele que tem uma espada de 2 gumes. Para outra igreja, é aquele que tem os olhos em chama e os pés de bronze reluzente. Para outra igreja, ele é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus. Para outra igreja, ele é o santo, o verdadeiro, o dono das chaves de Davi. E para outra igreja, ele é o amém e ele é a testemunha fiel e verdadeira. E eu quero dizer para você hoje à noite, que se você estiver na realidade em que você estiver atravessando, Jesus vai se revelar a você de acordo com a sua relação, com a sua necessidade e com o momento que você está vivendo. Para você que está aqui hoje à noite, talvez Ele vá se revelar a você como o pastor que carrega a ovelha sobre os ombros. Para outros aqui, Ele vai se revelar como o norte da nossa bússola, que vai nos indicar o caminho, dizendo para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para outro aqui, talvez ele seja um unguento que vai curar as nossas feridas. Para outro aqui, talvez ele seja a porta que abre-se para nós, um portal de vida para um outro estágio de existência. Para outros, talvez ele se revele como o alfa e o ômega, aquele que morreu, mas ressuscitou e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Jesus quer se mostrar a você de uma maneira única e verdadeira. E eu fico pensando, o que é que Jesus quer mostrar para a igreja Bethesda como comunidade? Eu acho que Ele quer falar para nós que a gente pode vencer. Que não importa qual é o esquema e qual é o sistema, e nem importa qual é a circunstância histórica que nos rodeia, nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos sobreviver ao sistema. E nós podemos ter uma comunidade de fé com todas as suas complexidades e ambiguidades. Uma comunidade de fé em que o Senhor diga para essa comunidade de fé o que Ele disse para a igreja da Filadélfia, quando Ele diz assim: eu coloco diante de você uma porta aberta e ninguém vai fechar, porque eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja que o que farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei a Bethesda. E eu quero isso de Jesus. Senhor, eu quero que todos saibam, apesar de qualquer coisa, que Tu estás com Teu olhar amoroso sobre a nossa comunidade. E é isso que eu quero para a sua família, que Deus esteja com o olhar amoroso dele sobre a sua família. E eu quero isso para a sua vida, que Ele esteja com o olhar dele amoroso sobre a tua vida. As tuas forças são poucas, mas eis que eu vou colocar diante de você uma porta e que ninguém vai fechar, para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida é essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.